Hello guys, how are you doing? Como vocês estão? Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou o Carlos Ribeiro, criador do método Faster English Course, e estou aqui para poder bater um papo super bacana com vocês em como aprender a falar em inglês. Nessa série de vídeos a gente vai estar conversando um pouquinho sobre inglês, como a gente vai trabalhar com ele, como a gente pode trabalhar com inglês, como a gente transforma o inglês em algo útil e produtivo para a gente, como a gente também pode ganhar dinheiro com o inglês. Porque a gente está aqui para aprender, ficar fluente e ter muitos retornos com isso, beleza? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Agradeço a presença de vocês. Se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal. Tem muita coisa boa vindo por aí. Tem curso vindo, já vou lançar daqui a pouquinho a nova versão do meu curso. Espero que vocês deixem os comentários de vocês, deixem os likes, eles são muito importantes pra gente, e divulguem o canal. Coisa boa a gente tem que passar pra frente, beleza? Hoje a gente vai falar sobre como aprender inglês. Então, vamos embora? Qual é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês? Antes de mais nada, a gente precisa ter consciência de que para a gente falar alguma coisa, a gente precisa ter o que falar, certo? E a gente precisa saber como falar. Então, partindo desse ponto, fica difícil se a gente não tiver o que dizer. Como é que a gente vai manter uma comunicação? Como é que a gente vai estabelecer comunicação? Por isso que no vídeo passado eu falei para vocês criarem o hábito de fazerem anotações, de criarem o hábito da revisão, de anotarem as revisões, os pontos, os tópicos, e de gravarem as revisões de vocês, gravarem os resumos, fazerem resumos escritos e resumos gravados. Isso vai garantir que você potencialize a quantidade de informações em inglês que o seu cérebro recebe e que ele guarda também. Quanto mais você expor o seu cérebro ao inglês, mais informações ele vai reter e mais material você vai ter para poder utilizar quando você precisar. Também comentei com vocês sobre o hábito da revisão, o hábito do estudo e o hábito de você assistir vídeos, assistir filmes, assistir séries em inglês, áudio em inglês, legenda em inglês, material feito por nativos. É esse material que vai ajudar a dar aquele upgrade no inglês de vocês, ok? Tenha um diário, bloco de notas, registro de todas as atividades diárias que vocês fizerem. Isso é um outro passo que eu vou falar agora para vocês para poder garantir a retenção de vocabulário. Vai programar seu dia, vai fazer uma listinha do que você tem que fazer em casa, no trabalho, na rua, faça em inglês. Faça em inglês. Isso vai fazer você reter mais conhecimento, praticar sua linha de raciocínio em inglês, escrever melhor e se tornar um active learner. Active Learner? Carlos, o que é isso? Gente, Active Learner é o que você tem que ser. Um aluno proativo, um aluno que não espera ser mandado, um aluno que tem iniciativa, que está sempre à frente, que está buscando, que está procurando, que está fazendo. Carlos, mas eu não sei todos os tempos verbais em inglês, não sei escrever tudo em inglês. Isso é o que o aluno Active Learner vai fazer. Ele não sabe, ele vai procurar. Ah, não é porque eu ainda não cheguei, eu ainda estou estudando só o Simple Present, eu não comecei a falar do Simple Past, que eu não vou dar uma olhadinha para tentar entender como funciona. No meu método, quando eu ensino tempos verbais, eu já mostro para o aluno os verbos no infinitivo, no Simple Past e no Past Participle. Então o meu aluno não precisa esperar estudar o Simple Past para ele poder começar a utilizar isso. Todas as aulas, ele tem listas de verbos no infinitive, Simple Past e Past Participle. Então ele já consegue construir praticamente tudo que a gente usa em português com essas listinhas, essas 3 coluninhas de verbos. Esse é assunto para outro vídeo, esse é assunto para as outras aulas que eu tenho lá no YouTube também. Dá uma olhadinha nas minhas aulas, vocês vão ver, vão entender o que eu estou falando, beleza? Bom, e aí você tem que se tornar um active learner, beleza? Tem que ter iniciativa. E em pouco tempo você vai perceber que o seu vocabulário ele está muito maior e muito natural, ok? Além de escrever sobre o que você faz durante o dia, o que você vai fazer durante o dia, você também pode falar sobre o que você já fez, você pode planejar o que você vai fazer. Quando você estiver bem tranquilo com essas vantagens, as vantagens dessa técnica de escrita, você vai perceber que você vai fazer isso naturalmente. Naturalmente e mentalmente. Nesse ponto, seu cérebro ele já não faz mais objeções ao novo material que ele está recebendo, às novas informações que ele está recebendo, ou seja, ao inglês. Isso leva um tempo, eu sei, é uma questão de prática e determinação, você tem que estar focado nisso, mas você precisa fazer. E quando você menos esperar, você vai perceber
que você vai estar pensando em inglês. É um dos sinais de que realmente seu cérebro está aceitando e está absorvendo. Você começa a pensar em inglês, você começa a falar sozinho em inglês. Quem não tem o hábito de falar sozinho? Quem nunca? Quem nunca em português? Mas quando você já começa a fazer isso em inglês, pessoal, tem gente que vai dizer que você está louco, que você está doido. Não é. Você está ficando fluente. Você está aprendendo inglês. É assim que você começa a notar. São coisas sutis, bem simples, mas a gente consegue perceber. Você consegue perceber quando você está com um pensamento que não está muito correto, quando você soltou uma pronúncia que não é das melhores, certo? Então essas são dicas que você vai começar a sentir que o inglês já está fazendo parte da sua vida realmente. Essa dica aí de você trabalhar com anotações, do que você tem que fazer no dia, do que você vai fazer no dia, do que você fez no dia, porque no final do dia você também pode usar essa técnica para escrever sobre o que você fez. Eu sei que é um pouco difícil, precisa de prática, mas ela vem com uma consequência que é o seu desenvolvimento. E isso não tem dinheiro que pague, certo? Isso eu prego nos meus cursos, meus programas de ensino de inglês. E, assim, outra coisa que também vai ser com treinamento, com um pouquinho de tempo, é não traduza, use equivalência. Quem já assistiu minhas aulas, quem já faz os meus cursos, sabe que eu não pratico a tradução. Tradução é palavra por palavra. E isso coloca a gente em situações de roubada e coisa muito feia, muito difícil. Você realmente não estabelece comunicação nenhuma. Se você estiver conversando sobre tradução e usando tradução para falar inglês, um outro brasileiro vai te entender. Porque ele também, ao mesmo tempo que está pensando em inglês, o cérebro dele entende o português e leva isso que você criou de tradução para o português. Se você falar com um nativo ou com alguma pessoa que realmente seja fluente em inglês, mesmo não sendo nativa, ela vai saber que você está falando um monte de coisas erradas. Por isso, no meu método, eu não prego tradução, eu trabalho com equivalência. O que é equivalência, Carlos? Isso aqui em inglês representa isso em português e vice-versa. Ah, mas eu falo assim em inglês. Aceita que em português você vai ter que falar assim e vice-versa. As línguas, elas têm gramática, elas têm regras e as regras têm que ser respeitadas. Esse negócio de, fala inglês e não estude gramática. Pessoal, não estudar gramática vai fazer você virar uma pessoa analfabeta, você vai falar errado, vai escrever errado, você não vai conhecer o que você está fazendo. Beleza? Não estou dizendo que nós vamos sair daqui formados em gramáticos, a gente vai escrever uma gramática. Não, mas o mínimo decente para você se comunicar corretamente você tem que ter. E isso eu também explico nos meus cursos, nos meus programas, antes mesmo do aluno aderir ao meu programa, ele já fica ciente disso. Ok? Então não traduza, use equivalência. Lembra, tradução é palavra por palavra. Isso não funciona. Pode até acontecer em alguns casos a tradução e a equivalência acabarem sendo a mesma coisa, mas não é mas não é regra. Não é regra a ser seguida. Tudo bem? Bom, eu posso dar um exemplo para vocês, se vocês quiserem. De repente tem alguém, não funciona assim, não é isso. Eu tenho um exemplo para dar para vocês. Eu tenho uma frase que vai aparecer aqui embaixo. This is a piece of cake. E this is a piece of cake literalmente quer dizer isso é um pedaço de bolo. Mas vamos imaginar que em uma conversa, alguém fala assim para você, essa frase aqui. This exercise is a piece of cake. Você vai entender, se viver na tradução, que este exercício é um pedaço de bolo. O meu aluno que trabalha com equivalência vai entender que esse exercício é muito fácil, é mamão com açúcar, como a gente fala em português. Conseguiram entender a diferença? Equivalência, tradução, não, é o contrário. Equivalência é o que é top, tradução, errado. Coloca vocês para baixo, ensina errado para vocês, ok? Equivalência, tradução, nunca, jamais. Ok? Bom, e se a gente não estiver falando de comida, como é que vai ficar a situação dessa pessoa nessa conversa? Porque em outro momento, this is a piece of cake. Legal, um pedaço de bolo, muito obrigado. Mas e na outra conversa? Pô, esse exercício é super fácil, mamão com açúcar. Entenderam? A saia justa que vocês vão ficar? Então aceitem. Como diz o outro, aceita que dói menos. Equivalência é a chave do negócio, ok? Assistam os meus vídeos lá no canal, aqui na verdade no canal, vocês vão entender direitinho do que eu tô falando com vocês, ok? Bom, procurem assistir, como eu já falei, não vou cansar de repetir nunca, filmes,
filmes, séries, vídeos, tudo em inglês, áudio em inglês, legenda em inglês. Se no começo você achar difícil, assista vídeos que você já assistiu, filmes que você já assistiu, séries que você já assistiu. Vai ficar mais fácil assimilar, entender aquilo que você está lendo e ouvindo, até porque você já viu. Ah, tá, então é assim que se diz. E isso, galera, é um material de estudos, assim, fora do normal. Porque se você já tá pegando algo que você já viu, não, agora eu vou pegar com foco em estudo. Você pausa e anota. Que expressão legal, anota. E começa a usar, começa a usar. Claro que é cansativo você passar 2 horas assistindo um filme e fazendo anotação. Vai virar 20 horas de filme. Mas alguns pontos interessantes que você viu, ele, pô, não conhecia isso. Nossa, isso aqui me chamou a atenção. Isso é super interessante. Transforma em estudo. Estudo. É diversão, mas ao mesmo tempo é estudo. Agrega ao conhecimento de vocês. E o nosso objetivo é esse. É só agregar, agregar, agregar para chegar na fluência, o objetivo final. Beleza? O fato de você já conhecer a história faz o seu cérebro não ter rejeição. Ele vai aceitar muito mais fácil. Ok? Outra coisa que as pessoas têm e não devem ter nunca. Vergonha de falar. Aproveitem todas as oportunidades. Falem o máximo possível. The more you talk, the more you learn. Quanto mais você fala, mais você aprende. The more you talk, the more you practice. Quanto mais você fala, mais você pratica. É a melhor coisa que tem para você fazer. Ok? Então, foi para um restaurante, pergunta se tem um cardápio em inglês. Não é vergonha nenhuma, você não está sendo snob. Se alguém perguntar, não, é porque eu estou estudando inglês e eu quero dar uma olhadinha no cardápio para ver como é que está indo o meu inglês. Tem algum garçom que fala inglês? Eu posso pedir? Pratica. Você já está pagando a comida, a bebida. Falar com garçom em inglês não vai acrescentar nada na sua conta. Os 10% geralmente você já dá. Então o garçom vai ficar super feliz também de te atender em inglês, de ter um tratamento especial com você. As pessoas em volta vão ouvir. O garçom está fazendo a propaganda dele, você está fazendo a sua propaganda. A gente nunca sabe quem está na mesa do lado. Entendeu? Se você for no aeroporto, for viajar ou só passar pelo aeroporto, chega numa agência daquelas, bate um papinho rapidinho, nem que seja para perguntar as horas, what time is it? Oh, thank you, see you, babá. Pratica. Amigos de outros países, amigos aqui mesmo, que você sabe que tem um bom inglês, que dominam o inglês, que não vão ficar falando besteira para você, não vão ficar te criticando nem debochando de você, muito pelo contrário, vão te ajudar e vão te estimular. Ok? Leia o máximo de material que você conseguir em inglês. Começa com livros pequenos, simples, histórias simples, básicas, e leia em voz alta. Procura material que você consegue o áudio também. No YouTube hoje em dia é a coisa mais fácil que tem. Um audiobook. Muito mais fácil. Você vai ouvir, vai praticar. Procura um livro, vai ler em voz alta. O que você pode fazer? Um livro físico, um livro na internet e um audiobook do mesmo livro. Ouve um capítulo, se diverte ali ouvindo, depois lê em voz alta, é mais material de estudo para vocês. Prego isso para os meus alunos nos meus cursos. Vocês vão assistir os meus vídeos, vocês vão ver que tem muita informação bacana para vocês. Beleza? E sempre que vocês estiverem fazendo isso, dando uma lida em algum material, gravem. Gravem, porque isso vira material de estudo depois. Ah, como, Carlos? Tá indo trabalhar, tá andando, tá se exercitando, coloca o fone de ouvido e vai ouvir o que você está produzindo. Vai lá, dá uma olhadinha o quanto você está crescendo, o quanto você já sabe. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. São dicas simples, mas são dicas fundamentais para ajudarem a vocês a falarem em inglês, ok? Mais uma vez, eu digo que é um grande prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, trazendo essas informações para vocês. Algumas pessoas vão achar que são simples, porque já estão bem avançadas, mas para a grande maioria é muito útil. Se eu tivesse essas informações quando eu estava aí no lugar de vocês, seria excelente. Mas eu tenho o mesmo prazer em estar aqui trazendo isso para vocês. O mesmo prazer que se eu tivesse ouvido lá atrás há um bom tempo. Ok? Mais uma vez, agradeço a presença de vocês, agradeço os likes, agradeço a sua inscrição no meu canal, agradeço a sua divulgação, seus comentários, eu agradeço por vocês estarem aqui. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo para a gente continuar batendo esse nosso papo, ok? Thank you guys. See you on our next talk. Bye bye.